Olá pessoal, eu sou Thaís, professora aqui na Já Passei, e hoje o nosso estudo é sobre uma obra bem atual. Ela foi escrita pela Lilian Bassic e José Moran. Na verdade, eles são os organizadores da obra, né? É uma obra colaborativa, tem vários autores. E é bem atual, com um tema também bem atual, tá? Então é um convite para a gente abrir ali a caixinha, sair um pouco da caixa, olhar um pouco adiante para a nova demanda que se coloca nas escolas atualmente, que são os nossos alunos dos dias de hoje, os alunos que são formados, que já crescem, que já nascem nessa cultura digital, nessa cultura de acesso ilimitado às informações. E é um convite para a gente pensar e refletir sobre como as nossas práticas precisam mudar para atender essa nova demanda, tá? Então, o título da obra é Metodologias Ativas para a Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática. Essa aqui é a capinha do livro. E como o título já mesmo diz, metodologias ativas, eu já vou falar um pouquinho disso na apresentação aqui para vocês, que eu coloquei um textinho, mas a metodologias ativas já é a sugestão que a obra deixa para gente de como nós devemos agir para atender essa nova demanda, tá? Então já fica aí a dica pelo próprio título, metodologias ativas, e aí ao longo da obra eles vão explicando para gente como é trabalhar através de metodologias ativas, qual é a característica das metodologias ativas e por que elas são tão importantes para que a gente consiga atender plenamente esses novos alunos, tá? A apresentação diz o seguinte: para os estudantes de hoje, qual é o sentido da escola ou da universidade diante da facilidade de acesso à informação, da participação em redes com pessoas com as quais partilham interesses, práticas, conhecimentos e valores, sem limitações espaciais, temporais e institucionais, bem como diante da possibilidade de trocar ideias e desenvolver pesquisas colaborativas com especialistas de todas as partes do mundo? Nesse sentido, as experiências tratadas nesse livro trazem valiosas contribuições teóricas e práticas sobre o ensino e aprendizagem desenvolvidas por meio de metodologias ativas apoiadas em tecnologias. Então, vocês percebem pela reflexão que eles chegam no seguinte X da questão. Nós estamos vivendo no momento em que os nossos alunos de hoje, eles não precisam mais da escola para buscar as informações como precisavam antigamente. Antigamente, lá no ensino tradicional, lá quando ainda, nos primórdios, quando ainda não existia a internet, quando a gente precisava de uma informação, a gente tinha a escola como um primeiro parâmetro ali, um primeiro lugar para a gente buscar o conhecimento, e as bibliotecas, depois quando você já era formado, mas a escola era o lugar para você aprender, para você se desenvolver. E hoje, com esse acesso ilimitado às informações que os jovens, as crianças, os bebês já estão tendo desde sempre, por que a escola vai continuar sendo atrativa? Como a escola continua sendo atrativa nesse sentido? Qual é a nova função que a escola vai desempenhar? Porque as informações todo mundo tem acesso. Mas aí uma das coisas que a gente vai vendo ao longo da obra, e aí lá pro final a gente vai entendendo isso melhor, é que os autores eles mostram que este excesso de informações e essa facilidade de informações que as nossas crianças estão tendo, elas são muitas vezes rasas. E então a escola ela vai precisar começar a agir como um local em que as crianças, os jovens, eles buscam aprofundamento dos conhecimentos, porque os conhecimentos eles já vão ter acesso. Mas como aprofundar, como mergulhar nesses conhecimentos em níveis mais profundos e mais relevantes e mais fundamentados. Essa aqui é a ideia que a escola vai estabelecer. E para que a gente consiga funcionar dessa forma, eles vão sugerir que seja através de metodologias ativas. Se a gente continuar no velho quadro, giz, que hoje é mais caneta, né? Caneta, quadro, professor na frente, alunos enfileirados, dificilmente a gente vai conseguir atender esse novo modelo de crianças, de adolescentes e de jovens, de estudantes de uma forma geral. Então, essa é a proposta do livro, tá? E aí, ao longo dela, vocês vão percebendo alguns conceitos principais. Só um outro parênteses que eu gostaria de fazer, para a gente se entender bem nesse começo, é que a obra era extensa. É um livro de mais de 400 páginas, bem extensa mesmo, cheio de capítulos, cheio de autores diferentes, mas que falam sobre assuntos, o mesmo assunto, né? Que são as metodologias ativas. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma escolha por trazer a parte conceitual para vocês,
os pontos principais dos conceitos. Porque eu imagino que assim, vocês conseguirão interpretar as questões que virão sobre esse assunto. Que entendendo bem a base do assunto, mesmo que você não lembre exatamente da citação ou do ponto que está na questão, você entendendo a parte do conceito dessa obra, facilmente você vai conseguir responder as questões, tá? Então é isso, vamos começar. Metodologias ativas para uma educação inovadora aponta a possibilidade, então, de transformar aulas em experiências. Então, eles pedem para a gente migrar das aulas para as experiências. Experiências de quê? De aprendizagem, mais vivas e significativas. Isso aqui é uma palavra muito chave, tá, dentro da obra. Para os estudantes da cultura digital, que são esses estudantes que já nascem, né, inseridos nessa cultura digital, cujas expectativas em relação ao ensino, à aprendizagem e ao próprio desenvolvimento e formação são diferentes do que expressavam as gerações anteriores. Então, os próprios autores fazem esse comparativo entre gerações. E aí, claro que essas expectativas que nós aqui que já somos professores, que viemos de uma outra época, de um outro momento de formação, em que a tecnologia ela não estava tão avançada, o acesso às informações não era tão extenso, nós tínhamos outras expectativas, outros modelos de aprendizagem. E hoje a gente precisa superar algumas, entender que as coisas avançaram e a gente precisa acompanhar esses avanços, tá? Palavrinha-chave aqui é aprendizagem significativa. Por quê? A obra inteira vai se pautar nesse termo, aprendizagens significativas. Quando a aprendizagem é significativa, motiva o aluno, atende às necessidades, atende às expectativas, atende uma demanda da vida dele, não apenas um conteúdo que precisa ser passado. Então, significativo casa bem com a ideia trazida também dentro desse livro, tá? A aprendizagem, então, é ativa. O que constatamos, no caso dos autores, cada vez mais, é que a aprendizagem por meio da transmissão, né, que tem muito a ver aqui com o ensino mais tradicional. Eita, tá difícil, peraí. Tradicional. Então, a transmissão, ela é importante, que é aquela ideia do professor falando, o aluno escutando, né, entendendo. Mas, eles vão dizer que tem algo melhor, que é a aprendizagem por questionamento e experimentação, ou seja, experiência. É mais relevante para a compreensão, mais ampla e profunda. Então, qual é a reflexão que eles já trazem aqui para a gente? Que é uma informação conceitual primordial para entender a obra. Eles entendem que essa transmissão, por exemplo, esse diálogo que nós estamos tendo aqui, essa aula que eu estou transmitindo e vocês estão recebendo, é uma forma que a gente aprende assim também. Mas eles vão dizendo que, para que a gente alcance amplitude e profundidade, ou seja, que essa aula seja ainda mais significativa, o ideal seria que ela gerasse questionamento e experiência, ou seja, que você, né, no caso pensando aí no nosso aluno, tivesse a possibilidade de experimentar esse conhecimento. Pensando aqui o que vocês deveriam fazer para que essa aula fosse mais aprofundada e para que vocês conseguissem ir além do que somente assistir o vídeo, seria preparar os resumos de vocês, mapas mentais, responder as questões, anotar as dúvidas, fazer revisão, ter ação sobre o estudo de vocês e não só passivamente assistir às aulas. Não é suficiente, precisa de ação do aluno. Então, aqui o que eles propõem é exatamente isso, que vão dizendo que, olha, é importante a transmissão, tá? Ela é o que tem perpetuado até os dias de hoje, na medida do possível tá dando certo, mas existe uma forma de ser mais profundo, que é através das experiências. E essas experiências, lembra, tem que ser significativas, tem que atender demandas da vida do nosso aluno. Ele tem que ver que aquilo ali faz sentido, que ele precisa daquele conhecimento. Não só para atender uma outra etapa da educação, por exemplo, nível superior, para passar no vestibular, mas para a vida dele mesmo, tá? Então, é trazer ali experiências e não apenas aulas expositivas, e que essas experiências sejam significativas. As aprendizagens por experimentação, por designer e a aprendizagem maker são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada e compartilhada. Esses três temas aqui, essas três palavras, trazem consigo conceitos que vão fundamentar a obra inteira. Então, primeiro, aprendizagem ativa. É isso que a gente já está conversando aqui há algum tempo. Essa aprendizagem em que o aluno ele tem ação sobre a aprendizagem. Ele não só recebe informação passivamente,
Mas ele vai de encontro, ele busca essa informação, ele vai experimentar através de experiências significativas, ele vai fazer as próprias pesquisas, os próprios aprofundamentos, ele vai usar a aula, por exemplo, o professor, para tirar dúvidas ou para aprofundar ainda mais sobre algo que ele já sabe. Então, o aluno ele tem essa ação sobre a própria aprendizagem. Quando a gente fala de personalização, aqui no caso, aprendizagem personalizada, ela é uma via de mão dupla. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas já para a gente começar aqui, quando a gente fala de aprendizagem personalizada, tem a visão do professor e do aluno. A do aluno é personalizada quando? Quando atende, por exemplo, uma motivação, quando o aluno ele tem a necessidade de ir em encontro àquela aprendizagem e ele é motivado a querer. Então, não é só uma coisa que ele tem obrigação de fazer, mas ele se motiva porque ele tem gosto por aquilo, ele quer, ele anseia por aquele conhecimento. Então, quando ela é personalizada, é porque atendeu uma motivação do nosso aluno. E na perspectiva do professor, a gente personaliza a aprendizagem quando? Quando eu consigo observar no meu aluno qual é a necessidade e qual é o interesse que ele tem. Quando eu faço isso e eu entendo a necessidade real dele e o interesse que ele tem, eu consigo personalizar para que ele seja atendido nessa demanda e isso vai manter ele motivado e aí a aprendizagem vai sendo estabelecida. Parece muito difícil lidar com a aprendizagem personalizada, porque você pensa, nossa, eu tenho 40 alunos na minha sala, como que eu faço para personalizar a aprendizagem de todos? Não é tão difícil quanto parece, os autores eles não dão receita pra gente de como fazer, mas eles vão dando sugestões, né? De entender que você pode entender uma necessidade da maioria da turma ou de grupos, e atendendo aos poucos, diversificando as ações. Muitas vezes a gente fica naquela aula expositiva, aula expositiva, aula expositiva. E aí a gente atende um perfil de alunos que tem interesse por aula expositiva. Mas e os outros alunos? E os alunos que são mais voltados para artes ou por projetos? A gente não pode variar a nossa forma de trabalhar para que todos esses alunos sejam atendidos? Então é mais ou menos nesse sentido. E compartilhada, né, aprendizagem compartilhada, é um outro conceito que nós vamos ver também mais adiante com mais profundidade, mas é essa ideia de troca de pessoas mais experientes, de pessoas com a mesma experiência, por exemplo, aluno com aluno, alunos mais velhos com alunos mais novos, aluno com professor ou com tutor, enfim. Experiência, troca, compartilhamento, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente estabelece essas conversas, essas trocas, a aprendizagem ela avança. A ênfase da palavra ativa precisa estar sempre associada à aprendizagem reflexiva. Então, aqui é uma outra palavrinha-chave. Aprendizagem reflexiva para tornar visíveis os processos, os conhecimentos, as competências do que estamos aprendendo com cada atividade. Então, gente, necessariamente a aprendizagem ela só é ativa quando ela traz reflexão. Quando o aluno ele consegue parar, pensar sobre aquilo, reformular, quando o aluno consegue ter reflexão sobre aquela aprendizagem, aí sim ela está sendo ativa. Se não há reflexão, se só há transmissão em que o aluno ele só vai passivamente recebendo aquelas informações, isso não é um processo reflexivo, então isso não gera essa aprendizagem ativa, tá? Seguindo mais um tantinho, metodologias ativas em modelos híbridos. Aqui são dois conceitos apresentados na obra, tá? São dois conceitos. As metodologias ativas, como nós vimos, ela tem tudo aquilo que nós já falamos e aí aqui tem algo novo. Elas trazem, que vocês já devem ter percebido, protagonismo para o nosso aluno. Então, gente, toda metodologia ativa vai ter o aluno como protagonista. Ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor. Então, quando a gente tem metodologias ativas e a gente trabalha através de aprendizagem ativa, metodologias ativas, necessariamente o nosso aluno é protagonista de todos os processos. Avaliação, ele faz autoavaliação, ele acompanha os processos, ele faz a organização. O aluno, ele está sempre no centro de tudo isso. Ele não fica passivo em nenhuma etapa. Todas as etapas, ele faz parte, ele pertence. Isso sim é metodologia ativa. Então, novamente, depois de tudo aquilo que a gente falou já de metodologias ativas, a gente tem uma outra palavrinha-chave aqui. Metodologia ativa, aprendizagem ativa, protagonismo do aluno. Então, lembra dessas duas ideias. Ativo, o protagonista é o aluno e não o professor. Se a gente pensar no ensino tradicional, o protagonista é sempre o professor, porque é sempre ele que está ali à frente e os alunos apenas recebendo aquelas informações sem fazer reflexões, apenas de forma passiva, aceitando aquilo como uma verdade absoluta.
A aprendizagem híbrida, né, que é um outro conceito, vai destacar, então, a flexibilidade, a mistura, compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que vão compor esse processo ativo. Então, assim, essa aprendizagem híbrida, ela está muito presente nessas aprendizagens ativas, principalmente pela questão do online e do presencial, sabe? Nessa modalidade ativa, a gente usa muito o aluno buscar as informações por meios próprios. E aí, nesses meios próprios, a gente tem aquela questão do híbrido. Por quê? Porque o aluno vai lá na própria casa, pesquisa no próprio computador, com a própria internet, e depois ele já traz a informação pronta para a sala de aula e vai ser discutido, vai ser aprofundado, ele vai tirar as dúvidas. E aí, essa metodologia é ativa e, ao mesmo tempo, ela é híbrida, porque tem esses momentos presenciais, online. Não só assim, mas tem os materiais utilizados. Antigamente, a gente tinha livro, caderno, e era isso. Hoje, não. A gente tem uma série de possibilidades, programas, jogos, pesquisa também em bibliotecas online. A gente tem muita diversidade de possibilidades hoje em dia, né? A aprendizagem mais intencional, que é essa que a gente vivencia mais na escola, né? Se constrói num processo complexo e equilibrado entre 3 movimentos ativos híbridos principais. Então, assim, gente, um parênteses aqui. Os autores, eles vão dizer o seguinte: antigamente, a gente tinha a ideia de que a aprendizagem ela acontecia na escola. Então, o lugar de aprender, escola. Hoje, a gente sabe que a aprendizagem ela acontece em todos os lugares. Na família, na comunidade, nas pesquisas que o próprio aluno faz, na vida diária. Todo mundo está aprendendo o tempo inteiro. Só que na escola, a gente tem não é um privilégio, mas a gente tem um ponto principal: intencionalidade. Então, na vida, eu posso aprender coisas espontaneamente, mas sem que haja necessariamente uma intenção para aquela aprendizagem, aquele conhecimento acontecer. Na escola, não. Na escola, o professor, ele se preocupa com o objetivo a ser atingido. Então, ele tem sempre uma intenção pedagógica, tem sempre um objetivo para alcançar com aquele aluno. Então, ela tem essa característica da intencionalidade. Só que isso não é nada simples, é extremamente complexo, tá? Então, os autores, eles reconhecem isso, mas eles não limitam o conhecimento, a aprendizagem à escola, tá? Então, só cuidado com essa informação, porque, sei lá, se cai alguma questão lá na tua prova dizendo o seguinte: na obra tal, os autores vão dizendo que a aprendizagem formal nas escolas, por ter mais intencionalidade, é mais importante. Não é. É um dos lugares que a gente aprende e tem essa característica a mais de ter mais intencionalidade do que os outros lugares. Só isso, tá? Então, são 3 movimentos ativos híbridos principais presentes nessa intencionalidade toda. A construção que acontece individualmente, a construção grupal e a construção tutorial. Então, o que seria isso, gente? Pelas próprias palavras, a gente já consegue entender. Individual. Cada aluno percorre o seu próprio caminho, tá? Ao menos parcialmente, porque nem sempre é só o caminho que o aluno vai percorrer, ele às vezes vai percorrer o caminho do grupo, mas parcialmente ele vai sempre percorrendo o seu próprio caminho. Grupal é como o nome próprio já diz também. O aluno ele vai ampliar essa aprendizagem que ele já adquiriu aqui no individual, né? Ele vai ampliar essa aprendizagem por meio de diferentes formas de envolvimento, interação e compartilhamento. Esse compartilhamento, gente, com seus pares, com diferentes grupos e até mesmo com diferentes níveis de supervisão docente. Então, individual é do aluno consigo mesmo no próprio caminho. Grupal é essa ampliação desse conhecimento que ele já teve ali dentro do individual, mas através da interação, do compartilhamento entre pares, entre grupos, crianças maiores, crianças menores, com alguma interação com o professor, então, no grupo. E o último é o tutorial. Tutorial é com a orientação de pessoas mais experientes. Então, pensa num tutorial. O que seria um tutorial? Quando alguém que detém um conhecimento que talvez você não tenha e te faz essa explicação, faz o passo a passo, te explica como, por exemplo, um tutorial de maquiagem, um tutorial de como consertar alguma coisa. Você não tem esse conhecimento e você busca tutoria de alguém que tem essa experiência que você ainda não tem. Então, existem esses 3 movimentos que a gente vivencia dentro dessa estrutura intencional de aprendizagem que é proporcionada dentro das escolas, tá? Individual, grupal e tutorial. Eu acho que com as palavras vocês já conseguem entender o significado, não precisa nem ficar buscando tanto decorar, isso aqui não faz sentido.
Lembra que tem esses 3, e eu acho que com as palavras vocês já conseguem determinar lá na hora da prova, tá? Aprendizagem personalizada. A personalização, do ponto de vista dos alunos, como eu tinha falado, né, tem 2 pontos de vista, do aluno e do educador. É um movimento de construção de trilhas que façam sentido, e quando faz sentido, motiva o aluno a aprender. Então, quando a aprendizagem ela é personalizada, ela vai trazer sentido para o aluno e vai motivar, consequentemente, ele. Do ponto de vista do professor, do educador, né, ou da escola também, é quando a gente vai ao encontro da necessidade e do interesse do nosso aluno. Porque quando a gente atende uma necessidade e um interesse, consequentemente, aquilo faz sentido e a gente acaba motivando o nosso aluno. Então, eu já tinha falado sobre isso, é só para a gente poder firmar bem essas palavrinhas-chave que ligam essa ideia da aprendizagem personalizada. Tô vendo aqui que essa aula já tá ficando um pouquinho extensa, então vou fazer uma pausa para um café, para uma água, só para a gente poder relaxar e não ficar muita informação, né? Faz a digestão de todas essas informações aí, que daqui a pouco a gente volta para poder continuar e acredito que finalizar a aula, tá? Até daqui a pouco.